Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Mais um dia que o Senhor nos concede. Maravilha demais. Temos que ser muito grato a esse Deus por tudo que ele faz por nós, por tudo que ele fez, pela palavra que ele deixa aqui para que a gente possa estar andando no caminho dele, não sendo enganado. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui, né, falando da importância de confiarmos somente em Deus e não no homem, né? Quantas pessoas, né, confiando no homem aí, se esquecendo de Deus e tendo grandes problemas, né? Mas hoje a gente vai deixar uma palavra aqui falando sobre isso. Mas antes, né, quero me apresentar. Meu nome é Paulo, os que não me conhecem, né, congrego na Igreja Batista em Centenário, Salinas, Nova Friburgo. Esse é o canal Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida, né? Esse é um canal que me veio à mente de criar, né, pedindo ao Senhor que ajudasse, né, porque sem Ele não tem como a gente fazer nada. Então, todos os dias a gente põe uma mensagem aqui às 5 horas da manhã, falando um versículo da Bíblia, refletindo e pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento e que fale, né, através da palavra dele, usando. Essa é a nossa missão, né, estar sempre lendo e passando a palavra do Senhor para frente. Eu quero começar essa mensagem com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Lhe peço que o Senhor nos dê entendimento na leitura da sua palavra, Senhor. Abençoe esse vídeo que estará sendo feito, que cada um que ouvir possa estar entendendo a mensagem, guardando em seu coração, para que ande no seu caminho sem ser enganado pelo homem. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assim como eu estava falando, né, é muito importante a gente fazermos a leitura da Bíblia diariamente, porque a Bíblia vai nos ensinando coisas, né, que antes a gente não sabia. Por mais que nossos pais nos passem algumas coisas, o colégio nos passa, a sociedade nos passa algo, mas só a Bíblia nos passa a palavra verdadeira que o nosso Deus quer para cada um de nós. Né? A gente tem que ir à igreja, com certeza, é muito bom, mas lá não vai haver tempo de ensinar em todas as coisas. Nós só vamos conseguir aprender tendo uma leitura diária, né? Ouvindo pregações, ouvindo testemunho, louvores, tudo isso ajuda na nossa caminhada. E hoje eu quero falar, né, sobre a importância de confiarmos somente no Senhor, né? A palavra de Deus já diz que maldito o homem que confia no outro homem, né? Isso não é uma palavra minha, mas é uma palavra da própria Bíblia, nos ensinando que nós não podemos usar o homem como ponto de confiança, né? Algo que nunca vai falhar. Pelo contrário, do homem nós podemos esperar grandes falhas, né? Não importa se é na polícia, no governo, no casamento, não confie, né? Ah, é filhos, né? Saiba que ali está um ser humano falho, que a qualquer momento pode falhar, né? E trair até sua confiança. É o que acontece. Mas por que que acontece? Porque muitas das vezes depositamos toda a nossa fé em seres humanos, mas não pode ser assim. A nossa fé tem que estar no nosso Deus, né, que é todo poderoso. Esse daí não é homem para mentir. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Jeremias. Eu vou estar lendo alguns versículos. Vou estar lendo do 5 ao 10, que fala sobre isso. Olha o que que diz. Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 10. Diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo
os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha essa palavra, né? Uma palavra maravilhosa que nos dá entendimento, o porquê que não devemos confiar no homem, né? Colocar as nossas forças no homem, né? Porque a própria palavra nos mostra, principalmente nesse versículo 9, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, muitas das vezes, mano, nós colocamos a nossa fé em homens, né? Isso aí vem acontecendo muito em política, né? Ultimamente a gente vem vivendo uma guerra política que não deveria acontecer, né? E aí as pessoas, eu não estou aqui falando sobre a política em si, mas em si, em que o homem está colocando a sua fé. Até as igrejas mesmo, né, nessas últimas políticas, botaram o seu coração no homem, né? Porque o lado A vai ser melhor do que o lado B, porque o lado B é corrupto e o lado B, A, é santo. E aí o que que nós podemos ver ao passar do tempo? Que nem lado B, nem lado A é perfeito. Todos têm falha, todos têm seu lado bom, mas todos têm falha. E com isso daí a gente está vendo, né, aquelas pessoas que brigaram uma com as outras sendo envergonhadas, né, mas por que estão sendo envergonhados? É porque colocou a sua fé no homem, né, achando que o homem ele tem capacidade de mudar um país, né, mudar um município ou um estado, mas porque eu estou usando a política porque é a coisa assim que mais mexe com todo mundo, né? Todo mundo fala que entende um pouquinho, todo mundo sabe quem é o candidato perfeito, mas quando chega no fim daquele mandato, vemos que aquela pessoa fez igualzinho o outro, né? Não tem muita diferença. Mas por que isso daí? Né? É o que está querendo dizer esse versículo: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Nós não conhecemos o coração da outra pessoa. Quantas das vezes nós mesmos nos enganamos, né? Eu falo isso, quantas das vezes a gente fala assim: não farei isso daqui, e passado ali uns dias você vai lá e faz, depois você mesmo se sente envergonhado, ou alguém chega para você e fala assim: ué, você falou que não ia fazer aquilo ali, e aí você olha para dentro de si e fala: eu mesmo me enganei. Então, se nós somos capazes de nos enganar, imagina as outras pessoas de nos enganarem, né? E a palavra de Deus nos mostra isso. Aquelas pessoas, né, que colocam a sua força no homem, terá grandes problemas. Será como uma planta plantada ali num lugar deserto, né, onde não verá alegria, onde terá grandes problemas. Diferente de quem confia no Senhor, que será como uma planta, né, plantada à beira de um ribeiro, aonde tem água a hora que ela precisa, ainda que venha a seca, as raízes dela, né, estão ali próximo da água, então consegue absorver água, dá os frutos e permanece verde o tempo todo. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Então que nós venhamos entender essa grande importância de que só o nosso Senhor deve ser aquele que nós depositamos a nossa fé. Ao homem, nós precisamos votar sim, nós precisamos ter nossas famílias, mas nós devemos sempre entender que ali tem um ser que muda de opinião. Eu sempre usando a política, porque é o caso, né, mais fácil que tem de se explicar as coisas. Observem candidatos. Pode olhar qualquer um desses mais famosos aí. Eu não estou falando, gente, sobre política, eu estou usando como exemplo. Observem eles e vão lá e dão uma olhada nos vídeos anteriores. Às vezes um apoiava o outro, ou um brigava com o outro. E hoje, né, ou parou de apoiar, ou hoje estão se apoiando. Isso aí mostra o quê? Que o homem ele tem essa capacidade de mudar de mente. Ele tem uma capacidade de mudar por de lado, né? Quantas pessoas aí que uma coisa que não deveria, mas quantas pessoas que trocam de time depois de velho, né? Eu estou dizendo que essa pessoa está certa ou errada? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que não dá para confiar no homem, né? Às vezes ele está ali num time que está bem. Aí depois aquele time passa a ficar mal, o outro passa a ficar bem, dali a pouco ele vai lá e veste a camisa daquele outro time. Quantas pessoas, né, que abandonam sua esposa, prometeram ali amor eterno, muitas das vezes no altar da igreja, né, ou em qualquer lugar, prometeu ali amar aquela mulher, nunca abandonar, ou a mulher também prometeu ao homem não o abandonar,
e quando veio a dificuldade o abandonou, arrumou uma outra pessoa e sumiu. Isso aí nos demonstra o quê? Podemos confiar no ser humano? Não podemos, né? A gente está usando aqui como exemplo as coisas mais que a gente vê na sociedade, mas existe várias outras coisas, né? Coisas que te prometem aí e depois não cumprem e ainda te usam como inimigo. Algumas pessoas vão lá, pega dinheiro emprestado, que é outro exemplo muito grande aqui, que a pessoa vem, te pega emprestado, te pede um dinheiro emprestado, vem na sua casa pedir, chega ali sorrindo, feliz da vida e fala que vai te pagar dali um mês. Passa um mês, não te paga, depois ainda vira as costas para você, ainda sai falando mal de você. Então é o que a Bíblia está nos revelando. Maldito o homem que confia no outro homem. Nós não podemos confiar, independente se é político, se é futebol, se é o vizinho, né? Temos que estar sempre com o pé atrás com todo mundo, até com nós mesmos. Somos inimigos de todo mundo? Não. A Bíblia só está nos revelando para a gente não colocar a nossa fé, né, a nossa força nessas pessoas, achando que eles vão ser o nosso ponto de alegria, de que eles serão fiéis a nós o tempo todo. Não serão, muitas das vezes vão nos envergonhar, né, vão falhar com a gente, assim como a gente pode falhar com eles, pois somos seres humanos, não deveríamos, mas pode acontecer, né? Nós podemos mudar de opinião. Hoje você está do lado A, amanhã você está do lado B, e possa que um dia você volta para o lado A de novo, e quando vê você toma raiva do A e do B e pula lá para o lado C. Isso daí é uma demonstração que nós temos essa capacidade, né, de sermos enganados pelo nosso próprio coração e imagina pelo coração dos outros. Mas o nosso Deus, né, nesse último versículo que eu li, que é o 10, ele fala: Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, aqueles que praticam o mal, pode ter certeza, o nosso Senhor tem capacidade de olhar o coração, né, e dar a cada um segundo aquilo que ele fez. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós venhamos entender que somente a Deus, né, nós depositamos toda a nossa confiança, porque esse daí é o Deus de eternidade em eternidade, não muda, né? O que ele deixou escrito é isso daí mesmo, né? Ele não muda de opinião, ele nos amará eternamente. Se ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir, basta a gente estar no caminho dele andando direitinho. Não adianta Deus te prometer algo e você viver num caminho todo torto, né? Então que nós venhamos entender isso. O homem sempre pode falhar, nós podemos falhar, né? Isso é do homem, mas o nosso Deus é todo poderoso. Por isso a nossa fé tem que estar nele. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Se gostou da mensagem, passa para frente. Talvez tenha uma pessoa precisando ouvir essa mensagem para ter entendimento no coração que toda confiança tem que ser no nome do nosso Senhor Jesus, no nosso Deus Todo-Poderoso, que do homem pode vir os enganos e as falhas. Podem não, né? Sempre vem é do homem. Então que nós venhamos entender isso. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa que nos dá entendimento, Senhor, da importância de confiarmos somente em Ti, tendo entendimento que o homem falha, independente de quem ele seja, ele pode mudar de opinião, sim, assim como nós podemos mudar. Por isso, a nossa confiança tem que estar depositada em Ti. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.